O Brasil atingiu um recorde na produção e no abate em 2024. É consequência do que você colocou aqui? Exatamente, Joyce, é consequência. A gente vem num ganho tecnológico, né? A hora que a gente tem esse estímulo todo com que o preço subiu, né? E subiu bastante entre 2018 e 2022, o produtor se estimulou muito. Agora, Maurício, a taxação aí de exportações da produção de carne na Argentina impactaram de que forma aí o Brasil? Porque o Brasil pode aprender para evitar problemas no setor. Isso é uma coisa até incrível, Joyce, a gente chegar nessa altura do campeonato discutindo esse assunto ainda, vendo isso aparecer no Executivo, como proposta no Congresso, seria o maior tiro no pé que a gente conseguiria fazer para os brasileiros. Os argentinos nos mostraram isso há pouco tempo atrás. Assista agora A Força do Agro com Joyce Maffezoli. A força do agro Brasil que dá certo. O preço da carne não para de subir. Vamos entender o motivo. Maurício Palma Nogueira é engenheiro agrônomo, diretor da Atenagro e coordenador do Rally da Pecuária. Seja muito bem-vindo, Maurício. Obrigado, Joyce. É sempre um prazer estar aqui com vocês. O mercado da carne no Brasil tem passado por diversas mudanças nos últimos anos, resultando em um aumento no preço de mercado. Por que, Maurício, que o preço da carne subiu tanto? Joyce, nós temos vários fatores que ocorreram juntos nos últimos anos, né? A gente conhece muito o ciclo pecuário, é muito estudado, né? Então, um período que os preços caem, aí começa a bater fêmeas demais, né? Depois falta bezerro, eles sobem. Mas a gente tem um ciclo de longo prazo na pecuária. A gente avançou o Brasil todo com pecuária. Nós criamos um rebanho muito grande, um estoque muito grande de animais erados, quer dizer, animais mais velhos, né? E esse estoque, do final da década de 90 até 2015, 2018, ele vem sendo reduzido. E isso teve uma aceleração muito grande nos últimos anos com ganho de produtividade. Então, o mercado se adequou à demanda. E aí, logo depois da pandemia, né, junto com a pandemia, teve a peste suína africana, a China começou a comprar muito. Naquele momento, o preço da carne deu um salto muito grande no Brasil. Depois ele caiu, e caiu muito, né? Nós tivemos a carne contribuindo para o controle da inflação e, nesse momento, ele volta a subir. Na verdade, ele está se recuperando os valores que ele estava lá em 2023, em meados de 2022. Ele começa a voltar àqueles patamares. O Brasil atingiu um recorde na produção e no abate em 2024. É consequência do que você colocou aqui? Exatamente, Joyce, é consequência. A gente vem num ganho tecnológico, né? A hora que a gente tem esse estímulo todo com que o preço subiu, né? E subiu bastante entre 2018 e 2022, o produtor se estimulou muito. Então, nós tivemos uma melhoria muito grande nos níveis de produtividade da cria, que é a produção de bezerro. Criamos um rebanho mais otimizado, quer dizer, ele gira mais rápido, a gente coloca o animal, ele vai ser produzido em menos tempo e com maior peso, né? Então, nós aumentamos muito o desfrute do rebanho nesse período. Em 2024, nós colhemos tudo isso. Então, nós batemos recorde de produção, recorde de exportação, recorde de disponibilidade interna e outro que nós não estamos comentando muito, porque esse número ainda precisa ser confirmado, a hora que tiver o número do rebanho, é que também batemos recorde de formalidade no mercado. O menor registro de mercado informal que nós já tivemos foi em 2024. Mas esse bate recordes não teria que melhorar o preço? Melhorou. Os preços melhoraram muito de 2022 até 2024, até meados do ano. Os preços caíram 16%, na verdade caíram em um ano e ficaram aí em baixa, né? Até se você comparar, Joyce, o preço de 2023 com 2024, 2024 é um preço menor ainda, né, que o de 2023 para o consumidor. O que acontece a partir do segundo semestre, do final do segundo semestre de 2024? A demanda continua firme e a oferta começa a ceder, normal, né? A gente aumentou muito a oferta e agora ela começa a se equilibrar. Então os preços sobem, recuperam esses patamares lá de trás, de 2022, né? Mas a tendência nossa é a gente produzir mais rápido, né? Evitando que o mercado faça igual o que fez entre 2018 e 2022, quando os preços subiram muito e muito rápido, né? Isso não é o que nós estamos esperando nesse momento. A gente até acredita
que os preços ainda têm espaço para subir mais um pouco, mas nós provavelmente já andamos toda a alta que tinha que dar nesse período. Doutor Eduardo Berbigier, Momento Jurídico em A Força do Agro. Seja muito bem-vindo, doutor. Muito obrigado, Joyce. O governo federal zerou o imposto de importação de 10 produtos alimentícios. O anúncio foi feito pelo vice-presidente Geraldo Alckmin. Essa seria a estratégia do Lula para combater a inflação, doutor. Isso funciona? É até piada, né? Isso me parece muito mais uma jogada de marketing, mais uma demagogia e uma maneira de dividir ainda mais a população, né? De aquele velho nós contra eles que o governo federal tem estimulado, querendo fazer parecer para o consumidor que a culpa da inflação é dos produtores rurais, não é? Porque ele dá a entender que reduzindo o imposto de importação, o preço dos alimentos vai baixar, porque o preço dos alimentos está caro no Brasil, porque os produtores ganham muito. Isso é um absurdo, né? Isso é vergonhoso. O governo federal propôs a isenção em 10 itens, né? Açúcar, milho, café, carne bovina, sardinha, azeite de oliva, enfim, massas alimentícias, uma série de produtos. Aí tem várias questões a ponderar. 4 desses produtos o Brasil é líder mundial em produção, que é café, milho, carne bovina e, se não me engano, o açúcar, desculpe. Café, carne bovina, açúcar e milho, o Brasil é líder mundial em produção. Quer dizer, ninguém tem mais condições de competitividade, de produzir a preço menor que o Brasil. O produtor rural não consegue produzir a preço menor aqui por causa da logística, por causa dos custos trabalhistas, dinheiro caro. Nós vimos aí esse escândalo do Plano Safra, do financiamento. O dinheiro do Brasil é o mais caro que tem por causa da carga tributária interna. Não adianta, eu vi muitos políticos comentando que alguns produtos já têm isenção e mesmo assim são caros. Isso é simplificar muito o debate tributário. Um produto ele não é só a sua alíquota final no ponto de venda, ele tem toda uma cadeia produtiva. E aqui no caso do agro, nós temos tributos altos desde os defensivos agrícolas, né, além do dinheiro caro. Então, quer dizer, é uma cadeia produtiva com tributos altos. E agora tem essa discussão dos governadores, inclusive 2 estados já se manifestaram, o São Paulo, o governador Tarcísio, e o Paraná, o governador Ratinho Júnior, demonstrando que a cesta básica já tem isenção de ICMS aqui. Só que em vários estados não tem. Isso significa uma tributação de 4% a 12%. Então, quer dizer, por que o governo não toma essas medidas internas, em vez de jogar para a torcida e vir com essa história de importação alíquota zero? Isso é uma vergonha. No programa de hoje estamos falando justamente explicando por que o preço da carne está alto, tem tudo a ver com o que o doutor está falando aqui. Quanto mais oferta, o preço vai cair, claro, e o governo vem se vangloriar em cima de uma consequência natural que vai acontecer. Agora, doutor, como o senhor já colocou aqui, carne, milho, café, o Brasil é um grande exportador e o governo está isentando justamente a importação desses produtos. A quem o PT beneficia zerando essa taxa de importação? Olha, eu só vejo prejuízos para o setor produtivo, porque o governo quer desestimular as exportações. Isso é um absurdo. O agro significa 50% da balança comercial do Brasil. Quer dizer, então agora vamos gerar um desequilíbrio da balança comercial, porque não devemos exportar mais. Isso é uma vergonha, desestimular a atividade produtiva. Eu vi algumas entidades industriais se manifestando favoravelmente. Claro, alguns itens desses são matéria-prima. O que a indústria quer? Quanto maior a carnificina, melhor, né? Briguem pelo preço, traga produto de onde quiser, e o produtor do Brasil que briga, a indústria compra mais barato. Não vai acontecer isso. Isso só vai gerar uma desregulação, vai abrir um precedente perigoso de mercado, porque alguns produtos, o Brasil precisa ter alíquota de importação, todos os países do mundo têm, inclusive maiores do que a nossa, alguns em virtude do protecionismo, além dos subsídios. Então não dá para deixar o produtor rural à mercê das políticas governamentais, desta forma. E nós temos que entender uma coisa, não é
estimulando, digamos assim, um consumo de alguns meses que vai equilibrar a atividade econômica do Brasil. O Brasil deveria criar meios para estimular a atividade produtiva. Como eu disse, melhorar a nossa questão tributária interna para o agronegócio, melhorar a logística, melhorar o financiamento, o plano safra. Isso gera uma sustentabilidade econômica. Agora, querer criar um consumo imediato, como fez ali distribuindo o dinheiro do FGTS agora, para melhorar a popularidade e para gerar 2, 3 meses de aumento do PIB, aquecimento na demanda, isso aí é a fórmula para o fracasso. Nós já vimos isso nos 2 governos Lula. No último, ele estimulou muito o consumo, depois ficou uma dívida gigantesca que acabou estourando do governo Dilma, e até hoje nós pagamos as consequências, né? Estamos falando aí de uma dívida de 2,5 trilhões que o Brasil vai ter que rolar e vai ter que pagar juros de 15% ao ano. Essa é a consequência dessas políticas demagógicas, populistas. É isso que acontece, em vez de pensar no setor produtivo, que é onde ele deveria focar as suas energias e os seus esforços, né, para estimular a produção. Mais uma vez aí o governo do PT empurrando a conta para o produtor. Doutor Eduardo, muito obrigada aqui pelas suas informações. Eu que agradeço, uma ótima semana a todos. Você falou aqui do abate do bezerro, da novilha, né, que é o animal mais novo. Isso aí é o futuro da pecuária, né? Sim, inclusive nós estamos com um rebanho bem mais jovem, né? Se a gente pegar a média toda hoje do rebanho, tem uma idade muito menor do que tinha 10, 15 anos atrás. E isso faz com que a gente circule mais. Então, a tendência nossa é a gente abater cada vez mais macho mais novo, como estamos fazendo, e fêmeas mais novas também. Inclusive, uma proporção de fêmeas que não são colocadas para reprodução, Joyce. E hoje nós temos muita confusão de associar todo o abate de fêmeas com liquidação de matrizes. Não é isso. Nós temos uma quantidade de novilhas que não são expostas à reprodução e elas são produzidas para serem abatidas, justamente porque está otimizado, o rebanho está mais equilibrado. Então a gente não precisa reservar as mesmas quantidades de fêmeas que a gente tinha que reservar em anos anteriores. Então nós vamos conviver cada vez mais com carne de animal mais jovem, mais bem terminado. Isso aumenta, melhora, né, a produtividade, é uma carne de melhor qualidade, porque parece uma coisa lógica. Por que isso só agora? Faltava tecnologia, faltava pesquisa? Não, pesquisa está em campo há muito tempo. A pesquisa envolvendo aí a ciência da pecuária, ela é muito produtiva há muito tempo, né? A gente tem toda essa produção intelectual, produção acadêmica. Só que, imagina, Joyce, você está num mercado tentando colocar produtividade numa fazenda de pecuária e compete com aquela liquidação de estoque de longo prazo que eu estava comentando no começo. Então, no começo dos anos 2000, você tinha uma fazenda de alta tecnologia, de repente, os preços caíam num patamar que colocava ela em apuro. E para fazer tecnologia, você está de olho na receita. Você tem que gastar um pouco mais, você tem que comprar insumos de qualidade, você tem que ter um orçamento maior na fazenda, tua busca é a receita maior, né? Então essas fazendas passavam por apuro, isso atrasou um pouquinho o processo tecnológico da pecuária. Lembra que a pecuária ela foi responsável pela ocupação do Brasil praticamente, né? Nós fizemos muita área de pasto, a mais do que precisava, fizemos muito rebanho, a mais do que precisava, então até a gente colocar tudo em equilíbrio, isso atrasa esse processo. Agora, as fazendas de ponta estão buscando isso há muitos anos, né? Então, nós temos produtores hoje que terminam animais com menos de 18 meses e com mais de 20 arrobas, né, de terminação, que é a ponta aí da pecuária, né? Agora, Maurício, a taxação aí de exportações da produção de carne na Argentina impactaram de que forma aí o Brasil? O que o Brasil pode aprender para evitar problemas no setor? Isso é uma coisa até incrível, Joyce, a gente chegar nessa altura do campeonato discutindo esse assunto ainda, vendo isso aparecer no Executivo, como proposta no Congresso, seria o maior tiro no pé que a gente conseguiria fazer para os brasileiros. Os argentinos nos mostraram isso há pouco tempo atrás. O Brasil mesmo já fez isso em décadas, né, de inflação alta. O que você faz, que aconteceu na Argentina com a política de retenções?
Num primeiro momento, o desmonte da pecuária vai ofertar carne, então aparentemente deu resultado, né? E isso afaga o populismo, né? Eu consegui baixar o preço da carne. Só que os argentinos hoje, eles comem 45, 46 quilos de carne per capita, eles já comeram 63 antes das retenções. Então, eles reduziram em 30% o consumo, a disponibilidade de carne para cada um na Argentina. Se a gente fizer algo assim no Brasil, o resultado vai ser o mesmo, porque nós vamos desmontar tudo isso que nós estamos falando, a gente desmonta. Porque o pecuarista se desestimula e às vezes nem se desestimula, ele não tem caixa para pagar a conta, né? O preço cai, despenca e lá na frente nós vamos colher escassez e inflação altíssima, né? Então um risco muito grande, é inacreditável que nessa esfera ainda tenha discussão em torno dessa proposta absurda. Dizem que o inteligente aprende errando, o sábio aprende com o erro dos outros. O Brasil tem a oportunidade aí de ser sábio. Vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Quem mora no Brasil tem a sensação de que existem dois países distintos com o mesmo nome. Um é o dos discursos do governo e das reportagens divulgadas pela maior parte da imprensa. O outro é o Brasil real. Como as notícias chegariam até você se a Oeste não existisse? Oeste, independente, essencial. O Brasil real está aqui. Heloísa, quando vem para a escola, é uma alegria. Quando a criança ela resplandece nela esse desejo de ir longe no estudo, é porque o apoio pedagógico da escola é muito bom. Hoje eu sonho e sei que pode virar realidade. A Escola Professor Olindina Roriz Dantas é um projeto criado pela Agrodan, a maior produtora e exportadora de mangas do Brasil. Doce e sem fiapos, muito valorizada na Europa, está na hora de o brasileiro conhecer essa delícia. Kate, a manga para comer de colher. Da Agrodan para você, qualidade e sabor inigualáveis. Compre Kate, a manga para comer de colher e ajude uma criança. É o agro transformando vidas. Maurício, a gente sabe que aí pode ter um impacto socioeconômico, né? Se a gente falar em redução de investimento no setor. Sim, a gente teria, primeiro, eu acho que o primeiro impactado seria o cidadão urbano, né? Que você tira a produtividade, tira essa balança ótima que o Brasil está entrando, né? Esse círculo virtuoso, né? A carne encarece. Então, o primeiro que vai pagar a conta são as pessoas mais humildes da cidade, que vai ter uma dificuldade muito maior para acessar a carne. E, num segundo momento, nós vamos ter o próprio setor se desmontando, né? A gente faz um cálculo, Joyce, que a gente acompanha todo o PIB da pecuária brasileira, por indicadores, né? Então, para cada real que entra numa fazenda, circula mais ou menos 5 a 6 reais na economia. Se você tira esse pacote tecnológico da pecuária, essa relação cai. Então, significa que tudo que a gente produz de carne vai girar muito menos a economia. Você começa a gerar desemprego nas cidades que são muito focadas em produção, né? Começa a ter piora na qualidade dos empregos, piora nos salários, quer dizer, é uma tragédia, né? E, claro, nós vamos ter um impacto ambiental também, né? Isso acaba refletindo, no fim, na proteção ambiental. Se os supermercados não ajustarem os seus preços, a carne bovina pode perder espaço para outras carnes? Os supermercados eles vão trabalhar com markup de acordo com o tipo de carne. Por exemplo, a carne bovina é o maior markup, né? O sobrepreço que o supermercado coloca, porque, primeiro, os cortes são maiores, tem que ter gente lá trabalhando, né? É mais difícil trabalhar e o consumidor tem aquela vontade. O consumidor está aprendendo a comprar carne suína, carne de frango embalada do frigorífico, mas a carne bovina ele ainda quer ver ser manipulada, né? O supermercado, então, ele trabalha com esse equilíbrio. O que acontece quando a carne sobe? O supermercado vai aumentando mais lentamente, mas ele continua aumentando. Então, hoje, o preço da carne ao frigorífico, ao produtor, está caindo, e no supermercado subindo um pouquinho. O inverso é verdadeiro, né? Se o preço sobe muito, Joyce, em relação a outras proteínas, a frango principalmente, você vai ter a substituição. Então, o consumidor passa a ir mais no frango, deixa a carne bovina e ele derruba o preço da carne bovina,
porque ele para de comprar, então traz o mercado para baixo. Claro que tem todo um equilíbrio, né? Quanto que a gente exporta, quanto que fica no mercado interno. Você tem a diferença entre os frigoríficos, aqueles que têm um equilíbrio bom entre mercado internacional e mercado interno, aqueles que estão só no mercado interno. Então você tem uma dificuldade muito grande para precificar a carne, mas isso acontece sim. Se o preço estiver muito acima das outras proteínas, o consumidor substitui. E é uma coisa engraçada, né, que não segue o ritmo. Preço alto para o consumidor não significa preço alto também para o produtor, né? Nem sempre, né? Nem sempre. Existe sim uma correlação positiva, mas ela reflete lentamente. Inclusive, a gente trabalha muito essas questões de cálculo de markup, Joyce, que é a diferença de preço. Se os supermercados tivessem conseguido imprimir nos últimos anos a mesma eficiência que o setor produtivo conseguiu colocar em termos de redução de margens, a gente teria a carne mais barata hoje para o consumidor, sem sacrificar a indústria e o produtor, né? O produtor e a indústria recebendo a mesma coisa, né? E o varejo circulando um pouquinho mais rápido essa carne com uma margem um pouco menor. Maurício, qual é o papel do governo para incentivar a produtividade do setor agropecuário, simplesmente não, e até para facilitar, melhorar aí os preços para o consumidor, além do, se estiver caro, não compre? Primeiro é não atrapalhar, né? Então, não colocar ideias absurdas na mesa, né? Como essa da Argentina. E segundo, Joyce, é fazer de tudo que estimule produtividade, tudo que estimule desempenho. Então, melhorar a infraestrutura, melhorar questões burocráticas, facilitar a vida de quem produz é a melhor forma. Só que, claro, né, se você toma uma decisão hoje, vai demorar um pouquinho para colher, porque até mudar tudo isso, né? Mas a melhor forma do governo trabalhar é evitar, facilitar a vida de quem está querendo produzir com eficiência. Né? Então, tirar impostos de insumos, de maquinários, né? Fomentar produtividade, comercialização, facilitar a vida de quem comercializa. Até, Joyce, eu acho que nos últimos anos nós tivemos aí um período muito bom no Ministério da Agricultura, parceiro de venda do desempenho comercial do agro em geral, mas basicamente da pecuária, assim, foi um sucesso muito grande. Tanto é que nós conseguimos conquistar marcas importantíssimas nas exportações, né? Então, na parte da agricultura, estamos indo bem. Agora, a gente precisa tirar um pouco do peso do Estado na produção brasileira. A hora que a gente fizer isso, a gente vai galopar em direção a uma produtividade muito mais alta e aí sim nós vamos ter uma carne muito mais acessível ao consumidor. Né? É só ver a referência que já tem hoje. A carne brasileira, o tanto que é mais barata do que em qualquer lugar do mundo. Né? E isso é algo que a gente precisa comemorar aqui dentro, né? Isso já é um feito. Você veja só, as pessoas costumam dizer que o produtor não paga impostos, paga muito, e muito, né? Muito. Vem embutido nos insumos, no combustível, nos custos de produção, né? É muito imposto. Inclusive, Joyce, teve uma vez que saiu um estudo que a carne era subsidiada, né? Nesses estudos eles colocavam, inclusive, o subsídio à cesta básica como se fosse um subsídio recebido pelo produtor. Quer dizer, aquela vontade de você usar argumentos, né, para justificar a sua ideologia. O setor paga muito imposto, sim, paga bastante. E se o setor paga imposto, o consumidor também paga mais alto, porque é uma consequência. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Olá pessoal, olha só, não é normal sentir dor, então por isso eu gosto sempre de falar do Ora Pronobis super concentrado da Vita e Gold e temos um depoimento. Eu tenho uma vida muito corrida, do cinema para o teatro, dos shows para os estúdios. Algum tempo atrás comecei a me sentir muito cansada. Primeiro achei que era só um mal-estar, depois vieram dores nas costas, nos braços, nas pernas. Eu estava assistindo televisão e um comercial me chamou a atenção. Era sobre um produto 100% natural. Passei a tomar o Ora Pronobis da Vita e Gold antes das refeições. Logo nos primeiros dias eu senti diferença. Aquele peso nas pernas, nos braços, foi aliviando totalmente. Viu só? E não é só a vida da Lucinha que melhorou. Você que sofre com dores crônicas no corpo, tem artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, inflamação, desgaste nas articulações, é a famosa dor nas juntas, né?
você também pode melhorar com o suplemento Ora Pronobis super concentrado da Vita Gold. É isso mesmo, Silvio, é porque o Ora Pronobis, além de combater essas dores crônicas aí distribuídas pelo seu corpo em poucos dias, ele auxilia a combate diabetes, pressão alta, no controle do colesterol e ainda é aprovado pela Anvisa. Não tem contraindicação, é super concentrado e tem a origem garantida da sua matéria-prima. Tudo controlado desde a mudinha que é plantada, por isso que funciona de verdade. E você pode tomar na forma de cápsulas ou na forma em pó, você que decide. O importante é tomar a decisão de acabar com essas dores crônicas no corpo, aproveitar a vida. E a gente trouxe algo novo para o público do Oeste, viu, Silvio? Além do desconto, que já é super diferenciado, você ligou agora, 0800 101 1800, 70% de desconto garantido para você. Mas a gente vai te presentear ou com colágeno tipo 2, que auxilia nas suas articulações, ou a câmera Wi-Fi, que é a grande novidade, para você monitorar o que você quiser. Eu tenho uma dessa. Tem que ligar agora. Olha, maravilhosa, não é? Muito. Aproveita você também. 0800 101 1800. Maurício, tecnologia no campo, na pecuária é uma realidade e essa aceleração tecnológica pode, inclusive, gerar benefícios até para o meio ambiente, né? Com certeza, né, Joyce? Eu acho que até o maior sinônimo de proteção ambiental é a produtividade, né? Esse é o conceito, é a visão agronômica de como defender a natureza. Quanto mais você conseguir fazer um hectare render, mais ecológico você é, porque você não precisa abrir outros, né? Então, a gente hoje se vê no meio de uma discussão de muita gente leiga, né? Inclusive, teve gente de elevada influência, mas que não conhece da produção, sugerindo que a ciência agronômica precisa ser revisada, né? Refeita. Quer dizer, não estudou e ao desrespeito com os cientistas da área, né? E a visão da ciência agronômica sempre foi essa, né? A gente produzir o máximo possível e, no caso do Brasil, há décadas nós estamos já focados em construir fertilidade do solo, que é o conceito agora que na agricultura temperada começa a aparecer como agricultura regenerativa. Nós já fazemos isso há muitos anos aqui no Brasil. A gente já trabalha com esses conceitos muito mais conservacionistas, né? Então, não dá para dissociar proteção ambiental de produtividade, a menos que a gente queira semear a escassez e fazer as pessoas passarem fome, né? Se nós estamos falando de proteção ambiental com qualidade de vida para as pessoas, não dá para dissociar a produtividade de proteção ambiental. Ou seja, né, o crescimento e a sustentabilidade andam lado a lado. Lado a lado, e inclusive é um dos poucos consensos sérios que existem, né? Quando você está numa discussão séria, esse é o principal consenso que tem. Produtividade, né? Claro, com maior cuidado com os usos de recursos, né, Joyce? Quando a gente fala isso, nós já estamos falando em uma boa gestão dos recursos que vão ser usados, né? E sempre tentando aproveitar o máximo possível do que é produzido na própria propriedade, né? Então, você não vai ver um pecuarista hoje não usando os resíduos que tem de um confinamento, por exemplo, né? Isso já está implícito no conceito de produtividade. Usar o máximo possível os recursos naturais que a própria fazenda gera. Ô Maurício, as pessoas também costumam dizer que o pecuarista, o brasileiro, exporta e fica aqui para nós a pior qualidade. Mas é justamente a exportação, ela ajuda a manter a pecuária brasileira competitiva, né? E também até com preço mais viável aqui dentro. Com certeza, né? À medida que a gente exporta, a gente melhora muito a pecuária e melhora também aqui dentro. E é uma coisa interessante, Joyce. Os cortes que os brasileiros mais gostam não são os principais de exportação. Esses ficam aqui. Então, nós já tivemos casos, claro, depende do cenário do momento, mas nós já tivemos casos em que frigoríficos que estavam exportando muito estavam colocando a carne, a picanha contra filé mais barato em alguns mercados. O pessoal achava que era dumping. E não era, porque ele desmontava o boi para exportar e ele tinha que tirar aquelas peças de dentro da fábrica, de dentro da indústria. Aí ele via que o preço estava bom, acessível, tinha fluxo, ele punha no mercado, né? Então, dependendo dos mercados que a gente atinge, a exportação ajuda a manter o preço em baixa, né, no mercado. Mesmo que isso não aconteça, e normalmente não é assim, né, porque a gente hoje exporta proporções maiores do animal abatido,
mas você está investindo cada vez mais e gerando oferta porque você está estimulado pela exportação. Então, uma das maiores falácias que existem é falar que atender o mercado externo ele é contraditório aos interesses do mercado interno. Em alguns momentos isso pode ocorrer, claro, né? Mas logo ele vai se ajustar justamente porque você tem esse estímulo. Imagina se a gente tivesse passado essa crise de 2023 sem exportar em 2024, com certeza esse ano, 2025, não sei qual vai ser o preço da carne, mas com certeza se a gente não tivesse exportado em 2024 seria muito maior esse ano do que vai ser aí até dezembro. E o mercado internacional, ele gera renda, emprego, promove aí a economia, né? Se você tiver alguma pergunta, quiser falar com a gente, o WhatsApp está aqui na tela. Maurício, muito obrigada aqui pelas suas informações, pela sua participação. Eu que agradeço, Joyce, sempre um prazer estar aqui com vocês. Gratidão a você, a gente se vê amanhã.